Primeira leitura. Livro dos Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Na tentativa de se opor à passagem de Israel, Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão, um adivinho pagão, para fazer sortilégios contra Israel e amaldiçoá-lo. Mas Balaão, em vez de destruir o povo, como significa o seu nome de devorador, foi confundido pelo Senhor e obrigado a profetizar em favor de Israel. Hoje escutamos alguns versículos do terceiro e do quarto oráculo. O terceiro oráculo anuncia a prosperidade e a fecundidade do povo de Israel, descrevendo um enorme acampamento com tendas bonitas e ricas, numa paisagem luxuriante de plantas e de águas abundantes que indicam vitalidade. O quarto oráculo acrescenta a descrição de uma realeza ideal, a da monárquica davídica, destinatária da promessa divina comunicada por Natã, que está na origem do messianismo real. Balaão é obrigado a profetizar um grande futuro a Israel, como sinal da fidelidade divina à promessa feita a Davi. O cetro é claramente símbolo da realeza. A estrela deve entender-se no contexto cultural da antiguidade, em que a aparição de um novo astro significava o nascimento de um rei, ou um grande evento da história. Começa aqui a tradição judaica da estrela, como símbolo do Messias.